boa tarde a todos. Então, dando início a essa última sessão aqui do oitavo Zigue-Zague, vou apresentar primeiro a professora Cacilda Teixeira da Costa, que é quem vai falar primeiro na mesa. Pesquisadora de arte e curadora independente. Doutora pela Universidade de São Paulo, especializou-se em arte moderna e contemporânea no Brasil, concentrando sua atividade em pesquisa, curadoria, edição de livros e consultoria para programas de televisão. Vencedora do Prêmio Jabuti 1995 pelo livro O Sonho e a Técnica, Arquitetura de Ferro no Brasil, publicado pela EDUSB em 1994. Bom, a professora Cacilda vai falar hoje sobre o mais recente livro lançado por ela, que se chama Roupa de Artista, o vestuário na obra de arte. Passo então a palavra para a Cacilda. Boa tarde a todos. Eu vim realmente falar sobre esse livro, que ainda é o livro mais recente e que ainda está na minha cabeça. Quando me falaram do Zigue-Zague, foi o que me ocorreu, foi comentar as coisas que eu pesquisei, que eu estudei, que, de certa forma, eu descobri ao fazer esse livro, né? A ideia do Roupa de Artista, ela ocorreu em 2006. Eu fui convidada para fazer uma palestra no SENAC, na Faculdade de Moda do SENAC. E era um seminário sobre performance, como é que era? Moda, performance e espetáculo. E uma mesa redonda sobre arte e moda. Então, essa minha aula foi a coisa mais direta, assim, o que me ocorreu mais diretamente, que foram as atuações de Flávio de Carvalho e Hélio Oiticica, né? A célebre performance caminhante do Flávio de Carvalho com a roupa do New Look e a apresentação dos Parangolés de Hélio Oiticica num grande happening no Rio de Janeiro, no Opinião 65. Essa performance, logicamente, é a experiência número 3, né? Famosíssima performance que ele realizou em São Paulo e que, na verdade, eu comecei a pesquisar sobre ela nos livros do Rui e tudo, e eu vi que ela culminou, quer dizer, ela foi um momento culminante de uma pesquisa do Flávio sobre o traje, sobre o vestuário. Ele chegou a escrever 39 artigos sobre a moda e o novo homem no Diário de São Paulo, e de março a outubro de 1956. E nesses textos, ele dizia que a moda do traje é o que mais forte influência tem sobre o homem, porque é aquilo que está mais perto do seu corpo, e seu corpo continua sendo sempre a parte do mundo que mais interessa ao homem. Ao contrário do que se pensa, a sensação de frio, desagrado, a intempérie aparece como consequência do uso do traje e do ornamento. O Flávio tinha tomado conhecimento, por exemplo, que na Patagônia os selvagens da Patagônia andavam nus, apesar das temperaturas baixíssimas, né? Porque eles estavam adaptados, não era absolutamente necessário que usassem roupas para se adaptar ao rigor do frio, né? E então ele chegou à conclusão que ele defendia o ponto de vista, né, que a roupa era muito mais uma necessidade psíquica do que física, né? E que o homem se vestia para se defender da fera e do próprio homem, quer dizer, uma coisa muito mais ligada à identidade mesmo e à psique, né? Além disso, ele conviveu, foi um momento em que se falou muito de moda brasileira, né? Então, o Gilberto Freire, no Recife, propunha
que se criasse uma moda brasileira, com temas brasileiros, etc. E o Bardi, no Museu de Arte de São Paulo, junto com a Lina Bobardi, fundaram uma escola de moda em que havia designers e artistas que tentavam inventar uma moda apropriada para o Brasil. Mas era uma moda muito ligada ao que se fazia internacionalmente, né? Eles só criavam as padronagens, os tecidos, etc. E eu acho que, de certa forma, era uma moda muito puxada de Paris, né? Então, me parece que o Flávio também reagiu ironicamente a essa moda brasileira, entre aspas, que se fazia no Museu de Arte de São Paulo, né? Eles faziam desfiles, os nomes das roupas eram bem brasileiros, assim, carambola, doce de coco, não sei o quê, mas era uma coisa meio superficial. O Flávio também pesquisou trajes típicos brasileiros, dos jagunços, etc., para um balé. Então, ele estava muito envolvido na moda e, sem dúvida, essa performance foi o momento em que isso culminou e que demonstra também que ele estava familiarizado com o surrealismo, o dadaísmo, quer dizer, as noitadas futuristas também, quer dizer, não era que ele inventou a performance, não, ele estava familiarizado com o que acontecia nas vanguardas históricas, de que ele tinha, assim, total conhecimento, né? E o outro artista enfocado foi o Hélio Oiticica, que fez o Happening, né, no Rio, já em 65. Né? A diferença entre performance e happening é muito sutil, é uma coisa bastante delicada, mas, da forma como nós entendemos o happening, é muito mais no sentido daquilo que surgiu em Nova York no final da década de 50, no momento em que artistas como Alan Capra, Jim Dine, John Cage tentavam, acima de tudo, romper as fronteiras entre a arte e a vida, né? Coerente com esse sentido, o lançamento dos Parangolés de Oiticica foi chamado por ele mesmo de happening, né? Oiticica partiu de uma outra coisa, quer dizer, diferentemente do Flávio, ele partiu de suas experiências com a cor no espaço, as chamadas estruturas cor. Ele vinha, né, do concretismo, depois do neoconcretismo, e, nesse momento, ele criou aqueles penetráveis, tinha obras em que você entrava na cor, no amarelo, você entrava no amarelo, depois você estava lá dentro, penetrável, tomava um suco de laranja, tudo amarelo, e ele... E no Parangolé, ele quis que a cor saísse e dançasse, a cor rodopiasse pela cidade e que eu tivesse intimidade com o corpo da pessoa e que, ao mesmo tempo, fosse frágil, como ele tinha um sentido social também, assim, ele se inspirava na arquitetura das favelas, então era uma coisa que, da mesma forma que uma casa da favela, a roupa abrigasse, mas com muita fragilidade, né? Bom, o importante para mim desses dois artistas é que além das questões próprias à obra de cada um, né, eles viam que a expressão artística não estava limitada às categorias tradicionais da arte, como a pintura, a escultura, a arquitetura. E esses dois artistas, por exemplo, se expressavam por meio da ação, do movimento e de roupas. Esse ponto me pareceu assim, muito rico de significados, muito intrigante, e, a partir daí, é que... desculpe, eu não passei o... Esse é o Parangolé, né? A partir daí é que eu comecei a perceber que havia duas histórias. Uma história da arte, né? E uma história de como
o vestuário foi visto, interpretado e expressado pelos artistas, como os artistas interpretaram o vestuário, né? Desculpe, havia uma história do vestuário e uma história de como os artistas interpretaram o vestuário. São coisas paralelas que, em alguns momentos, se contrapõem, outros eles se entrecruzam, né? Então, eu recuei para o Renascimento e fui começar no Jan van Eyck, onde, pela primeira vez, o vestuário... Pela primeira vez, não. O vestuário sempre foi importante, mas aí, no Renascimento, quando as coisas terrenas começaram a ganhar grande importância, o vestuário também, né? Então, nas obras desse período, existe como se fosse um figurino, né? Cada personagem tem roupas com enfeites, adornos, chapéus, etc. Aqui, nesse caso, o colete, né, que prende o corpo da Madonna, coisas que eram impensáveis antes do Renascimento, né? Eu vou passando rapidamente, porque não dá para fazer tudo, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, na arte, o uso dos planejamentos, as roupas para mostrar a elegância de personagens, como Lourenço de Médici, por exemplo, como que Michelangelo tirou partido dessa roupa, dessa elegância. Mas, nesse início, até o século XIX, a indumentária ela é um complemento expressivo da obra de arte. Ela ainda não é a parte mais importante da obra de arte, né? Então, os damascos, os tecidos. Aqui em Tiziano, como ele põe o amor sacro ou o amor profano, é a mesma mulher. Ela é sacra ou profana se ela usa um vestido, ela é sacra. Se ela está nua, ela é profana. Então, o significado, os simbolismos da roupa, em Botticelli, o contraste da nudez da Vênus com o vestido maravilhoso da outra, da primavera, aqui também. Aqui, o Lucas Cranach, que a Vênus dele usa um chapéu da moda, um cabelo, né, um penteado super de moda, que tira o sentido alegórico da Vênus, né? Ela se torna uma mulher do tempo dela, uma moça que está desfrutando do seu corpo, gostando dele. Rubens, enfim, eu fui fazendo essa viagem, né? Então, Rubens, que é o prazer do se sentir bem vestido, né? É o artista do barroco, a vestimenta é esplendorosa, né? E contrariamente à moral protestante, ele ostenta essa beleza dessa roupa. A roupa também dando um sentido de nobreza aos retratados. Quando o artista queria retratar os nobres, eles davam um sentido de importância ao vestuário. Rembrandt, que vestiu a mulher dele tinha morrido, era a Saskia, que estava assim, ela morreu, ela estava assim, e muito doente, e depois da morte dela, ele pintou esse retrato em cima de um esboço que ele tinha feito já há algum tempo, em que ele inventa uma roupa para ela de uma princesa do Renascimento, com tudo que ela gostava, das roupas mais luxuosas, os veludos, as rendas, as plumas, e foi assim a expressão do amor dele, do carinho dele por meio da criação desse vestuário. Depois, a sensualidade que se infiltra, mesmo nas coisas, nas cenas mais sérias, assim, por meio desses cetins, né, que mostram o contorno das pernas, a música. O êxtase de Santa Teresa, que é uma roupa de freira, é um traje de monja, mas cujo dinamismo tem toda uma sensualidade, tem todo...
o artista conseguiu expressar esse êxtase da santa por meio desse planejamento, que, no fim, era uma roupa monacal, né? Mas ele conseguiu transformar. E, vindo aqui para o Brasil, nos trópicos, a indumentária da mameluca do Eckhout, né? Que já sugere a sensualidade dos trópicos e toda essa malemolência que a Europa via pela primeira vez, né? Aí, voltando para a Europa, Velázquez fez Velázquez um grande gênio, mas ele era também um grande cortesão. E ele era o mestre de cerimônias da corte da Espanha, e quando houve um casamento da princesa, da infanta, com Luís XIV, ele foi encarregado de organizar o encontro, a corte da Espanha para um encontro com a corte da França, numa ilha na fronteira entre os dois países, onde o Luís XIV ia receber a noiva, a infanta de Espanha. Então, eles dividiam, tinha um pavilhão, eles dividiam pela metade da Espanha, metade da França, e a decoração do lado espanhol e a maneira de se apresentar da corte da Espanha ficou a cargo de Velázquez. E o rei da Espanha estava preocupado com o luxo, que logo se tornaria legendário, né, o luxo de Luís XIV, mas que já era muito grande naquela época. E a corte francesa usava muitas cores vibrantes. O rei usava o vermelho, que era só o rei e os príncipes que ele autorizasse podiam usar a cor real. Então, a corte da França era extremamente colorida. E então Velázquez teve a ideia para se confrontar com isso, ele colocou a corte da Espanha inteira vestida de preto, e menos a infanta, que estava de branco, né, lógico. Lógico não, porque usava também vestido de noiva preto, mas ali, naquele contexto, o vestido branco tinha a ver. E que foi um arraso, quer dizer, todos os cronistas da época reconhecem que a corte da Espanha estava apresentada com muito mais bom gosto, muito mais elegância, e o próprio e aqui é uma tapeçaria que foi feita, né, como se fosse a fotografia do casamento, em que o artista, o Lebrun, ele abaixou o tom, ele não fez os espanhóis de preto, ele pôs um azul, coisa para o contraste não ser tão grande. E ele foi, depois Luís XIV mesmo disse, olha, você errou, você reduziu a severidade espanhola em benefício da civilidade francesa, etc. E tal. Então, os próprios franceses reconheciam que foi uma coisa de gênio mesmo. E eles usavam, além das roupas pretas, eles usavam as rendas, as mantilhas prateadas e joias de prata e ouro e pérolas. Então, era uma coisa esplendorosa. E eu considero como uma proto-performance, onde já existem as raízes das grandes performances de hoje em dia, né? Aí, no Barroco, os artistas realmente se aproveitaram da beleza das roupas, a corte francesa ditava, né, a moda, e grandes artistas que trabalharam na França, em Versailles, tiraram partido desses vestidos maravilhosos, desses tecidos, etc., mas sempre tentando fazer uma coisa assim cultural, intelectual. Então, a Madame Pompadour está lendo um livro, está tocando uma música, está com a enciclopédia atrás dela, e até que
no final, já com Maria Antonieta, esse esplendor das roupas chegou a um exagero total, absoluto, que era uma provocação, né? E aqui, não só na corte da França, mas aqui Reynolds, a gente vê que na Inglaterra os homens também entravam nessa coisa, nesse exagero total. E essa exaltação, todos nós sabemos, teve consequências funestas, né? Aí mudou tudo, Revolução Francesa, também entrou a Revolução Industrial, grandes transformações. E esse quadro de Davi, eu acho que Davi, na roupa da Madame Récamier, ele expressa esse espírito novo, esse novo tempo que apareceu. É quase uma bandeira, né, da possibilidade de uma coisa democrática, etc., inspirado na antiguidade greco-romana. E não durou muito, logo com Napoleão, voltou ao luxo, à ostentação. Napoleão era tão ligado ao poder do vestuário como arma de propaganda que as damas da corte eram proibidas de repetir os vestidos. Nas festas da corte ou em locais públicos, elas não podiam usar 2 vezes o mesmo vestido, né? Então, volta o luxo. E aí temos aqui no Brasil o Debré, que tinha sido discípulo de Davi, né? E que Debré, ele retratou o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, de uma forma encantadora, maravilhosa. Eu acho que muito do que nós sabemos de nós mesmos devemos a ele. E ele era muito ligado ao vestuário, inclusive ele desenhava roupas para damas da corte. Esse aqui, por exemplo, é um desenho típico, né, para execução de um vestido, além dele retratar as cenas da rua, dos escravos e dos costumes e tudo. Ele criava roupas e ele era também para os ministros. Ele tinha um grande orgulho de dizer que, com a vinda dos franceses, a corte de Dom Pedro I melhorou muito no aspecto, etc., né? Então, as cenas aqui. Ele retratava também os mestiços, né, usando roupas da moda. E depois os alunos dele ficaram incumbidos, por exemplo, de fazer a roupa da coroação de Dom Pedro II, né, que foi desenhada por Pedro Américo, por exemplo. Eram os pintores que criavam essas roupas, né? Voltando para a Europa, nós temos Ingres, né, no século XIX, que aí já muda tudo. Aí a roupa, que era um complemento expressivo, com Ingres, ele já dava tanta importância à execução do vestuário quanto às mãos e o rosto do retratado. Ele retratava com o mesmo cuidado o vestuário e a personagem, né? Depois, Delacroix, também, que conseguia tirar a cor de uma roupa de homem, negra, etc. E aqui temos Goya, em que ele introduz a nudez, quer dizer, a nudez, às vezes, é tão expressiva quanto o vestuário, né? No caso de Goya, o vestido, ele iluminou mais, ele tratou mais o vestuário do que o corpo nu. Então, de uma certa forma, a Marja vestida se torna mais sensual, mais interessante até do que a nua, né? Aí nós passamos por Courbet, o decadentismo, e que tem a questão das saias, aquelas saias imensas, que, no entanto, as mulheres estavam nuas por baixo, e que qualquer movimento, se elas caíssem ou se ventasse, ou uma dança, como está aqui, ou um balanço, ou o que fosse, elas estavam absolutamente nuas. Então, era uma coisa assim que
que criavam uma grande suspense por meio desse vestuário. Aqui tem o Manet, em que a nudez só é chocante. Esse quadro foi um quadro chocantíssimo na época, mas só é chocante porque está em contraste com os homens vestidos, né? Então, é o vestuário dos cavalheiros que torna a nudez da moça assim estranha. Senão seria uma cena normal na época, né? Daquelas Vênus que eram retratadas, né? No impressionismo, eles aqui pus Monet, que usa a roupa como impressões, né, de luz e cor. E aí chegamos no Degas, que é um momento de inflexão muito importante. Essa escultura dele, da bailarina de 14 anos, que nós temos, uma delas está no MASP. Essa é a da National Gallery. E a da National Gallery, que foi a primeira que ele fez, ele não esculpiu, ele não fundiu a roupa. Ele pegou simplesmente uma saia, né, de bailarina e um colete de cetim e os sapatos e pôs as fitas no cabelo, etc., de verdade, e fez uma assemblagem. Ele se antecipou a Picasso, a Marcel Duchamp, pegando a roupa que era usada pela bailarina e colocando como parte integrante da escultura. É um momento assim de uma antevisão enorme do Degas, que na pintura também se antecipou, não é? Na questão do espaço, etc., e aqui na escultura da mesma forma, mas por meio da indumentária, né? No Art Nouveau, o Henri van de Velde, que foi a pessoa que cunhou o termo roupa de artista, ele criava para os ambientes arquitetônicos, quer dizer, fazia uma casa Art Nouveau, o mobiliário Art Nouveau, ele achava que também o vestido, a roupa das pessoas que moravam nessa casa tinha que ser artístico, no mesmo estilo da casa, e, com isso, ele criou o vestido artístico, a roupa de artista, né? O Klimt, que em Viena, também ele não só retratava essas mulheres com coisas fulgurantes, esses vestidos fulgurantes, etc., mas ele criava as roupas para pintar, ele não inventava a roupa na tela. Ele tinha uma companheira, Emilie Flög, que era uma modista, eles inventavam as roupas e depois ele pintava a partir de uma roupa inventada. Aqui é ele com ela também, para ele também, ele criou essas roupas. Aí nós chegamos no século XX, né? E a primeira que eu coloco é a Sonia Delaunay, que é a roupa simultânea, né? A coisa do cubismo, e que a Sônia participou muito das pesquisas formais, né, daquele período, ela junto com o marido, e ela se dedicou muito a criar indumentárias. Então, eram vestidos poema, vestidos simultâneos. Os poemas percorriam toda a roupa, mas, ao mesmo tempo, ela era muito inventiva, ela era bastante avançada, mas ela dialogava muito com a alta costura francesa. Ela tinha uma loja, inclusive, a loja dela tinha um representante no Rio de Janeiro que vendia os vestidos dela aqui, mas eu não consegui descobrir se os nossos modernistas, as nossas modernistas, alguma vez compraram os vestidos da Sonia Delaunay. Mas, então, aí o vestido poema, né?
e ela também fez roupa para teatro. E esse aqui é uma fantasia que ela criou para um carnaval do Rio de Janeiro, em 1928. Bom, nesse momento, acontece o seguinte, com a invenção da fotografia e outras técnicas, os pintores se viram desobrigados da função de retratar as pessoas mais importantes, etc. E eles deixaram de lado de retratar as pessoas e os seus vestuários. E ao mesmo tempo, entraram os costureiros, que hoje nós chamamos de estilistas, e que pegaram essa parte do trabalho dos artistas para eles, né? Assumiram essa parte. Então, nesse momento, existe uma divisão e é o momento das vanguardas, das grandes vanguardas históricas, e que estão completamente fora de moda. Quer dizer, eu não digo que não houvesse uma relação. A Chanel foi muito amiga de muitos artistas, Schiaparelli também. Eles se inspiravam na arte, etc., mas já não era mais função do artista criar vestuário, né? Nem retratar. Então, nós temos os futuristas, que já saíram com um manifesto de como devia ser a roupa futurista, absolutamente revolucionária, e que transformaria o mundo. As pessoas não se vestiriam mais normalmente, mas seriam complexos, dinâmicos, ambulantes. As roupas teriam, assim, isso aí são modificadores, você teria opção de coisas, assim, formas coloridas que você colava nos trajes, conforme o dia, conforme a maneira que você estava se sentindo naquele dia, e aquilo tudo se transformaria. Usavam luzes as gravatas que acendiam, apagavam, ou então nas roupas das mulheres. Então, numa discussão, conforme você fosse se entusiasmando, as luzes iam ficando mais fortes, etc., piscando. Os sapatos assimétricos. Todo o traje futurista é assimétrico, muito colorido. E Giacomo Balla foi o principal criador. Eles tinham esses... Olha, esse era um terno para casa... Que hoje, na verdade, a nossa roupa de esporte, né, tem muito a ver com isso. Quer dizer, mais tarde, os grandes costureiros italianos, Pucci, por exemplo, se inspiraram muito nas coisas futuristas, nas criações futuristas, e até hoje eu acho que nós usamos muito da criação futurista. Mas eles inventaram também o macacão para uso diário, todo mundo de macacão, as mulheres, chamava tuta, eles ensinavam, publicavam moldes, como fazer tuta, para que todo mundo pudesse sair na rua de tuta. E aí, uma outra face dessas vanguardas, né, o lado racional das vanguardas, que era o construtivismo russo, o suprematismo, também se preocuparam com vestimenta. Então, esse aqui, Malevich, é um traje suprematista. O Tatlin criou a roupa funcional para o operário, os operários terem uma roupa bonita, digna, e que agasalhasse bem. E eles publicavam também os moldes para as pessoas poderem reproduzir. Essa é também a roupa da mulher, né? O Rodchenko também, esse é o traje produtivista, também era para o operário que fosse produzir. Esse era um macacão. E eles, na verdade, eles criavam mais em função dos homens do que das mulheres. Principalmente a roupa futurista era muito mais para os homens do que para as mulheres. As mulheres, depois, mais tarde, é que eles fizeram o manifesto da roupa feminina, etc., mas foi uma coisa mais tardia.
Depois, no dadaísmo, foi pouca a atenção que eles deram à vestimenta. Marcel Duchamp, né, usou roupas femininas para se travestir nas personagens dele, Rose Selavi e La Belle Hélène, que fizeram aquelas fotos com os perfumes. Era uma grande ironia, uma grande gozação aos produtos, né, que se vendia normalmente. E do Dada, a personagem que mais se vestiu Dada foi a baronesa Freytag Loringhoven. Ela morava em Nova York, fazia parte do grupo do Marcel Duchamp em Nova York, e ela realmente era absolutamente radical. Ela se vestia com lata de cerveja como lata de massa de tomate, desculpe, como sutiã, amarrado com cordão. Ela usava uma gaiola com um canário vivo no pescoço, feito colar. Ela andava com braceletes de coisa de cortina, e etc., e numa atitude absolutamente performática, andando por Nova York. Foi uma personagem assim, absolutamente excêntrica e bastante radical. Mas foi, dentro do movimento do Dada, foi pouca coisa que houve. 5 minutos? Bom, faltam 5 minutos, então a gente vai passar rapidamente pelos surrealistas. Os surrealistas também trabalharam muito a questão da roupa, das joias, e eles, os surrealistas, tiveram uma relação maior com os costureiros, né? Schiaparelli e o Dalí tiveram muitos trabalhos juntos, né? Aqui Magritte, que a roupa é sexuada, né? Em vez da roupa cobrir o sexo e os peitos, a roupa tem sexo, etc. Mariette Oppenheim. Aí a questão do objet trouvé, né? Do surrealismo, feito pelo Calder, por Picasso. E, bom, aí o nosso Flávio, que então já entra nesse momento 56, na performance dele, que eu já falei. E na Europa, no início dos anos 60, artistas como Fontana, por exemplo, Fontana criou vestidos em que os cortes eram feitos no vestido e o corpo da mulher aparecia por baixo. As modelos tinham não podiam usar roupa de baixo, eram nuas com esses vestidos, com os cortes, então que havia esse contraste, né, da pele, etc., dentro dos conceitos espaciais do Fontana. Cristo, né, que era vestido de noiva, que era uma pedra embrulhada, né? A Niki de Sanfal, que fez vestidos assim que falavam da situação da mulher, da tristeza da mulher, enfim. Andy Warhol, que trabalhou como vitrinista, tinha muita relação com a moda e que usou obras dele, como a caixa de sabão e aquelas etiquetas de frágil em vestidos, né, que tinham um duplo sentido, né? E Elliot Sica, aqui no Brasil, com os parangolés, que eu já falei. Lygia Clark, que era a consciência do corpo, né? Roupas que levavam a pessoa a se sentir mais, saber como era o seu corpo. Os homens, tinha macacão, cesariana, para os homens sentirem o que é uma gravidez e um parto de cesariana, como acontecia. Na continuação dos anos 60, na pop, Nelson Lehner trabalhou bastante com vestuário. Ele tinha uma fábrica de roupas e ele é um vestido que ele faz uma homenagem à Fontana. Então os zíperes que o Nelson fez um quadro chamado Homenagem à Fontana, que você fazia os cortes com os zíperes. E ele fez uma réplica em vestido também, em que você entrava na festa e ia abrindo os zíperes, e era uma performance de desnudamento, a moça ia ficando sem roupa. Daí o Gershman, que inventou essas roupas de morar, né? E
temos o caso extraordinário do bispo do Rosário, que era um alienado que morava numa colônia. Alienado não, ele vivia numa colônia de alienados mentais. E ele lá ele desfiava as camisas dele, com isso, e pedia também para as pessoas, e ele bordava os trajes, e esse manto da apresentação, ele bordou para ele se apresentar a Deus no dia da sua morte, quando ele fosse para o céu, e levar com ele tudo que havia aqui na Terra, e os nomes das pessoas e tudo. A obra dele é absolutamente extraordinária, e essa parte da obra dele, dos bordados e dos trajes, é muito significativa, né? Depois, no conceitual, Beuys, né? Nanjum Paik, que criou os sutiãs de televisão, eram 2 televisões que iam passando imagens, né? Enquanto havia a performance dele com a Moore, né? Moorman, Charlotte Moorman. Luiz Bourgeois e o Leonilson, que a última obra dele foi uma instalação na Capela do Morumbi, com camisas dele. Eram camisas muito brancas, muito frágeis, assim, que já levavam a ideia da desmaterialização que estava ocorrendo. Ele morreu acho que um mês depois dessa obra, e já trazia, a instalação já trazia esse significado da desmaterialização, e ele usou a roupa dele, os trajes, para isso. O Tunga, que fez os desfiles, né? 2 desfiles, acho que um até no precursor da Fashion Week, e a Nazaré Pacheco, que tem os vestidos cruéis, né, com lâminas de gilete, etc. Ela também faz colares e joias. Marepe, que usou uma roupa toda de papel de bala de coco, aquele papel bem fininho, né, para fazer uma performance, e criou um vestuário para outra performance que foi feita no Pompidou, em que os performers enchiam a roupa com balões, assim, depois lutavam e um ficava estourando os balões da roupa do outro. A Laura Lima, que fez os costumes, que ela apresentou na Bienal da Lisette, acho de 4 anos atrás, né? E que era uma loja em que se vendia roupas, como se fosse uma loja comum de roupas, e aí eram roupas totalmente assim, inusuais, e que não dava sapatos com 6 metros de comprimento, umas saias que ficavam no meio das pernas, que não dava para andar com elas, e coisas assim. E também esse palhaço, que estava aqui no Museu, no MAN. Bom, Nicola Constantino, está acabando. Nicola Constantino, argentina, né, com os vestidos de mamilos, que ela criou esse tecido com os mamilos e os cabelos naturais. Aqui aquele Daspu, né, foi um artista polonês que foi ao Rio e fez esse vestido de noiva lá no Daspu, e que mostrou na Bienal. A Maribel Domenech, que são vestidos criados com fios elétricos e que são iluminados por dentro. E, por último, eu pus o Jun Nakao, que põe a fronteira das fronteiras, quer dizer, toda essa produção foi feita fora da moda, né? Agora, quando chega no Jun Nakao, não, ele é um estilista, né? E ele, de repente, fez uma performance num São Paulo Fashion Week, em que as modelos arrancavam. Os vestidos eram todos de papel vegetal, e elas rasgavam os vestidos e jogavam fora. E depois ele apresentou esse vestido, em 2007, aqui numa exposição aqui no MAN, e que era um vestido lindo, de gala, etc. Quando se chegava perto, eram sacos de lixo, e câmeras de pneu assim usado,
e que chamava Lux Delix. Então, ele é uma atitude extremamente crítica, né, à moda e ao comércio da moda e a o exagero da moda, feito por um estilista, que, então, com ele, eu termino essa apresentação. Tinha mais umas coisinhas para falar, mas eu deixo para a próxima. Tá bom. Para as perguntas. Obrigada, Cacilda. Agora quem vai falar é Rui Moreira Leite, que é formado pela FAU-USP, doutor pela ECA-USP, quando estudou Flávio de Carvalho, curador com Walter Zanini da retrospectiva dedicada a Flávio de Carvalho pela 17ª Bienal de São Paulo, de 1983, autor de Flávio de Carvalho, o Artista Total, de 2008, um livro editado pelo SENAC, organizador com Nelson Ascher do volume Coquetéus, de 1984, reunindo a obra poética quase totalmente inédita de Luiz Aranha, um modernista de 22, e com Fernando Lemos do volume Missão Portuguesa, de 2003, que é uma coletânea de ensaios sobre os intelectuais portugueses que viveram no Brasil nos anos de Salazar. Então, o Rui Moreira Leite, como um grande estudioso de Flávio de Carvalho, vai falar sobre o Flávio aqui para a gente. Assim que a gente eu vou fazer mais uma nota de rodapé ao texto da Cacilda, porque eu vou detalhar a experiência número 3. Né? E eu fiquei fazendo, ao reunir o material para essa apresentação, eu procurei tentar encontrar algum caminho novo, não é? Alguns registros que tivessem me escapado antes, né? Para falar do que foi o lançamento do traje ou o que foi a construção desse texto, né? A que a Cacilda já fez referência, que é A Moda e o Novo Homem, esses 39 artigos que ele publicou em 56. Se a gente for começar a procurar, né, as referências, os antecedentes da preocupação do Flávio de Carvalho com a indumentária, a gente já vai encontrar uma observação muito curiosa, feita em 1930 pelo delegado baiano ao 4º Congresso Pan-Americano de Arquitetos, que se refere assim a ele. Qual apóstolo verdadeiramente convencido da doutrina que prega, e aí cabe dizer que a tese do Flávio de Carvalho era a cidade do homem nu, o senhor Flávio de Carvalho já está declarando guerra aos elementos supérfluos da indumentária. Não usa chapéu, dizem que está começando a não usar mais meias. Aguardemos a próxima reunião do Congresso daqui a 3 anos em Havana para sabermos quais as peças do vestuário que já aboliu com o consentimento da polícia de costumes. Nos momentos mais inesperados, não é, dos escritos, existem registros sobre moda. Por exemplo, no relato da experiência número 2, quando ele foge à perseguição dos fiéis. Opa. Tá bom. Quando ele foge à perseguição dos fiéis, ele de repente faz a observação de que ele tocou nessa perseguição, ele bateu nas costas de uma mulher, a mão, ele espalmou a mão, e ele não conseguiu esquecer, porque ele sentiu os botões dela, e ele não suporta essa moda de botões nas costas do vestido. Né? Quando ele vai à Europa, ele escreve um texto sobre a escultura culinária. Esse texto sobre a escultura culinária traz umas imagens de alguma coisa que me parece, porque isso não fica claro na coisa, o que seriam
Eu imagino que sejam uns biscoitos ou coisa parecida, né? Mas são formas que trazem trajes em sequência. E ele escolhe essas imagens, entre outras, de figuras históricas, de animais, não sei o quê, para ilustrar esse artigo. No livro de viagem Os Ossos do Mundo, ele começa a tecer considerações sobre a barba, e a barba como moda. E aí ele volta no tempo e ele registra as observações dele sobre a barba entre os revolucionários de 1932. Ele como engenheiro, participou da Revolução de 32. Bom, em 1943, uma crônica do Luiz Martins traz uma referência não muito clara ao traje. Diz assim: onde anda o homem do teatro da experiência e do clube dos artistas modernos, o criador dos sapatos aerotropicalumínicos e da mais ousada indumentária masculina do Brasil? 43. Né? Eu sei, eu me lembro de eu tenho isso registrado em algum lugar, ele foi noivo da Cacilda Becker, e a Cacilda Becker usou um cinto de alumínio. Isso foi uma coisa que ele inventou. Então, deve ser mais ou menos dessa época, os tais sapatos. Essa indumentária não deve ter sido divulgada, deve ter sido comentada só. Né? Então, a pesquisa sobre a evolução do vestuário vinha já dos anos 30. Né? Em entrevista ao próprio Luiz Martins, em 52, no semanário Comício, já apresentava suas formulações sobre o novo traje, registrando, além deste de verão, o de meia estação, túnica com mangas compridas e saiote curto, e o de inverno, saia ou mesmo calça comprida. Nesse momento, o artista aceitava integralmente as convenções de seu grupo social, como podemos ver aqui, nessas duas fotos publicadas pela revista Rio, em que aparece em festas paulistanas, com Warchavchik, nessa foto, na imagem seguinte, com Maria Caresca. Desse período também é uma outra história, né, que ele uma vez voltando da fazenda, ele vai a uma homenagem, eu não me lembro mais se é ao Chateaubriand, alguém assim da imprensa, e ele vai, e é um clube meio fechado, é um jantar, é uma coisa assim, e não querem deixá-lo entrar porque ele está sem gravata. E ele é barrado, alguém lá de dentro percebe que ele está sendo barrado, volta com uma gravata para ele, mas ele, assintosamente, se recusa a vestir a gravata, usa a gravata como um cachecol, e, ao passar pela portaria, se volta, tira e diz, para mostrar que aqui um homem vale menos que uma gravata. Desses registros, então, talvez a gente tenha uma situação mais embaralhada do que eu mesmo imaginava antes, né? Talvez não possa, quer dizer, só se existir alguma maneira de filtrar nos escritos, datar os escritos, seria possível saber se os escritos e a formulação, a concepção do traje caminham mesmo juntos ou não, porque eles aparecem juntos, né? Quando finalmente os escritos são divulgados, ele também lança o traje, mas lá para trás isso talvez não seja assim. Bom, naquele ano de 56, encontramos uma reportagem publicada no Diário da Noite, em 12 de março, que já apresenta os desenhos do traje, nas versões com o blusão, acompanhado de bermuda ou saiote. É a próxima imagem. Dá para ver. Então, esse.
Então, isso é 12 de março, quer dizer, a série de artigos já havia sido... a publicação havia começado dia 4 de março. Então, ele já tinha isso pronto, né? Na verdade, ele divulga isso junto, dentro da série, às vésperas de fazer o lançamento. Mas isso já está aqui, né? A série de artigos... Então, nesse texto, aparece tanto a sugestão de que seria realizada uma exposição dos desenhos sobre a nova moda masculina no Museu de Arte de São Paulo, quanto uma série de adesões, informações que reaparecerão na reportagem da Time, edição latino-americana de 25 de junho. A próxima. Como a Cacilda lembrou aqui, o MASP desenvolvia esse programa de atividades relacionado à criação de moda brasileira. E talvez daí a sugestão dessa exposição, que, afinal, não aconteceu. O texto que compõe o livro de Flávio de Carvalho, A Dialética da Moda, porque, na verdade, aqui existe uma diferença. Existe o texto que ele escreveu e que está nos arquivos da Unicamp, e existem os artigos publicados. Existem diferenças na edição em jornal, né? Então, essa série foi inicialmente publicada como A Moda e o Novo Homem, e a série seguinte, Notas para a Reconstrução de um Mundo Perdido, são já as últimas séries de escritos, né? E, de alguma maneira, elas resumem preocupações anteriores que apareciam na experiência número 2 e nos Ossos do Mundo, não é? Bom. A série A Moda e o Novo Homem é publicada ao longo de 36. Há 3 dias da publicação do último artigo, de número 39, ele realiza o lançamento do traje num desfile pelas ruas do centro. Não é? Agora, é curioso, a Cacilda apresentou aqui essa série de imagens, então eu vou me permitir passear um pouco pelas teorias do Flávio de Carvalho, porque talvez isso fique menos estranho do que se eu não tivesse as imagens para exibir, não é? Nesses artigos, ele aponta 4 conclusões. A alternância entre curvilíneas fecundantes, características de período de prazer, e retas paralelas antifecundantes, associadas aos momentos de luto e tristeza. A evolução do vestuário se processa de baixo para cima na hierarquia social. Quando o alto é atingido, as mutações se disseminam como moda. As formas das indumentárias, masculina e feminina, tendem a se aproximar em certos momentos, que ele denomina idades púberes da história. Por fim, a moda, por um efeito de magia da história, anunciaria acontecimentos futuros. Assim, para Flávio de Carvalho, a civilização micênica é curvilínea fecundante, e a civilização dórica, que surge logo a seguir, dando início à história da Grécia, adotaria as retas paralelas antifecundantes associadas ao luto e tristeza provocados pela destruição da civilização micênico-minoica. Para demonstrar que a moda caminha de baixo para cima, apresenta, entre outros exemplos, o das guerras camponesas da Alemanha, no limiar do século XII. Para ele, as indumentárias das tropas de mercenários enviadas para esmagar os levantes, algumas com até 1.500 cortes, eram copiadas dos trajes dos camponeses maltrapilhos,
que vagavam pelas florestas. O traje em farrapos teria migrado dos mercenários para os oficiais e, a seguir, para o estudante universitário e para a nobreza. Pretendendo identificar os prenúncios do desenvolvimento da história na evolução do vestuário, interpretava as gorjeiras surgidas na corte espanhola do século XVI, seccionando as cabeças dos corpos, como antecipação das execuções pela guilhotina no período do terror da Revolução Francesa, também anunciada pela pintura do rosto e do cabelo ao longo do século XVIII. Como se vê, parece que no texto do Flávio de Carvalho não falta nenhuma explicação. Né? De todas essas afirmativas, né, a que parece mais estranha é a da magia da história, a conclusão mais aleatória. Porque, claro, seria lógico fundamentar em dados e acontecimentos históricos alterações da indumentária. Mas, para ele, deveríamos estar prontos para pensar no contrário. Que alterações da indumentária anunciassem acontecimentos futuros. Ou, em suas próprias palavras, os acontecimentos nem sempre são lógicos. Às vezes temos que aceitar expressões como magia, que não é bem uma coisa lógica e devidamente classificável, mas que exprime alguma coisa. Estou falando aqui de magia entre aspas. Então, em 1956, em meio à publicação desses textos, Flávio de Carvalho anunciou seu traje de verão. Saiote e blusão de mangas bufantes, com dispositivos para facilitar circulação de ar, sandália e perna nua ou malha de tecido aberto. Nesse dizia levar em conta a ventilação do corpo, impedindo o empastamento do suor sobre a pele, promovendo a evaporação rápida e diminuindo a sensação de calor. Para tanto, o tecido de malha aberta deveria ser conservado afastado do corpo, o que era obtido com 2 círculos de arame, um na cintura e outro sobre a clavícula. O tecido leve de cor viva, que se encontrava por baixo, seria conservado afastado do corpo por meio de presilhas colantes colocadas sobre o tecido de malha aberta do blusão. A confecção do modelo, ou dos modelos, já que além do saiote verde, acompanhado de blusão amarelo, foi executado também um saiote branco, acompanhado de blusão vermelho, ficou por conta de Maria Ferrara, a chefe de costura do balé do 4º centenário. E o seguinte. Flávio de Carvalho realizou o lançamento nas ruas centrais de São Paulo, onde mantinha seu ateliê. Sua figura de porte imponente, tinha quase 2 metros de altura, desfilou imperturbável diante dos transeuntes entre perplexos e divertidos. É a seguinte. Não, aí ainda é uma preparação. Né? Aqui é eu não tinha indicado, essa é a gente estava mostrando aqui a Maria Ferrara, de quem eu tinha falado. Desse outro lado, quem está com um cigarro à mão e que não aparece na exposição, só aparece o cigarro, é a Maria della Costa. Bom. Vencida a primeira etapa da caminhada, anunciou solene. Durante 15 dinastias egípcias no Vale do Nilo, que era muito quente, usavam saiotes, que é mais cômodo e mais agradável, e discorreu sobre as vantagens do traje quanto à transpiração e qualidade do tecido empregado. Para permitir uma melhor cobertura da imprensa, que o acompanhara em todo o percurso anterior pelas ruas, visita a redação dos associados, dos diários associados na 7 de abril, onde, sobre uma mesa, exibe as inovações do traje para os fotógrafos. Não, ainda não. Aí
A gente não, aí não tem a imagem. E, instado pelos jornalistas, volta às ruas e consegue ingressar num cinema, burlando a exigência feita aos frequentadores do uso da gravata. É curioso porque, naqueles dias, eu não sei se um senhor húngaro havia sido preso porque ele havia andado no viaduto do chá de bermuda, né? Exatamente naquele período, né? Flávio de Carvalho obtém repercussão para o lançamento do traje no país inteiro, através da imprensa diária e das duas revistas de circulação nacional publicadas então, o Cruzeiro e Manchete. A primeira delas registra, na verdade, a apresentação de Flávio no clubinho ao lado de 4 adeptos do New Look. Agora sim. E agora a gente pode ir passando também nessa sequência. Mais uma, E agora tem os adeptos. Não, Bom. O artista realiza também uma conferência sobre o traje, na qual se exibe alternadamente de terno e gravata e com sua vestimenta, para que a assistência pudesse verificar o ganho em comodidade e liberdade de movimentos. E antes que o assunto desapareça dos noticiários, parte para Roma, onde apresenta uma exposição de pintura. Nessa foto seguinte, com o traje, mostra seus desenhos para a atriz Kamala Dewey. Em seu regresso, no início do ano seguinte, é convidado pelo autor Paulo Outram para um programa de entrevistas vespertino. Então, Paulo Outram, Antônia Carreiro e Flávio de Carvalho. Na ocasião, em transmissão ao vivo, realizada de seu ateliê, exibe-se com o traje de verão. Na foto conservada, aparece conduzindo uma jovem pelo braço. É a seguinte. E comenta o desenvolvimento de seu trabalho, sempre com o humor característico. Não é possível afirmar que essa tenha sido sua única apresentação com o traje na TV. Ao noticiar o lançamento do traje pelas ruas de São Paulo, a imprensa registrava que o artista se exibiria diante das câmeras ainda naquele mesmo dia, 19 de outubro. Quer dizer, o lançamento foi dia 18, no dia seguinte sai o noticiário, e nesse noticiário do dia 19 se anuncia que ele estaria na TV à noite. Em 1958, não é? Elabora um cartão impresso para a divulgação do traje de verão, que não teria sido ainda compreendido, como registra em entrevista a José Hamilton Ribeiro. A revista Habitat publica o cartão e sugere que a iniciativa de Flávio de Carvalho seguia na direção certa. O saiote e o blusão não seriam adotados, mas deveriam levar, ao menos, à abolição do uso da gravata. E, diante da repercussão nacional do evento, o artista anuncia, anos depois, sua intenção de escrever um livro, descrevendo as reações, ou como preferia dizer, o choque emocional que provoquei na nação brasileira, com base nos recortes de todo o país e que intitula provisoriamente Experiência número 3. O lançamento do traje conquista espaço próprio na obra do artista, embora o volume prometido não tenha sido escrito. Em 1967, a convite de Gilberto Freire, apresenta, no seminário de tropicologia realizado no Recife, suas ideias sobre a evolução do vestuário e o traje de verão, visto como um prognóstico de acontecimentos futuros que estariam se realizando naqueles anos. O traje seria retilíneo paralelo, se inseriria num momento de aproximação das indumentárias masculina e feminina. Quanto à origem popular do saiote, sem recorrer às referências de seu estudo, Flávio de Carvalho indicaria que este era o traje do trabalhador dos engenhos de Pernambuco nos séculos XVII e XVIII. A indagação mais curiosa foi a de Silvio Rabelo, lembrando que Flávio de Carvalho associara a barba às idades românticas
e a adoção da barba pela juventude fazia dos anos 60